tudo mais, e é uma matéria que a gente quer que estudemos aqui na casa, porque faz parte da nossa transformação, nos conhecermos e a partir daí começarmos a fazer as mudanças que precisamos fazer para sermos mais felizes. Então está aí o recado, o convite, para que vocês possam frequentar um curso na quarta-feira. Nesse caso, é das 8 às 9 e, portanto, no horário da palestra. Tá bom? Não achamos nada errado a gente fazer um curso no mesmo horário da palestra, já que o estudo também é muito bem-vindo dentro da Casa Espírita. Tá bom? Na próxima quarta-feira, vocês viram aí no telão, teremos a palestra do excelente médium Carlos Bacelli, de Uberaba. Bacelli conviveu muitos anos com o Chico Xavier e tem uma larga bagagem dentro da doutrina espírita. É psicógrafo, recebe mensagem de gente desencarnada e, portanto, vai nos trazer aí excelente matéria para a nossa reflexão. Tá bom? Vamos então fazer a prece e passar a palavra ao nosso Arife. Senhor Jesus, mestre amigo, te agradecemos a oportunidade desta noite. Aqui estamos com muita alegria em nosso coração, buscando novas informações, buscando novos conhecimentos acerca da doutrina. E rogamos, Senhor, que a tua paz se manifeste em nossos corações, para que estejamos abertos a novos conhecimentos, a novas reflexões acerca da vida. Rogamos, Senhor, a tua proteção a todos nós, ao nosso expositor, às nossas crianças, aos jovens, aqueles que nos assistem pela internet, enfim, que a tua paz envolva a todos. Em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Uma boa noite a todos, muita paz. Eu gostaria de trazer a uma discussão, uma obra que já é conhecida de vocês, mas que a gente precisa rever sempre. Rever as obras de Kardec é muito importante. Este ano nós estamos completando 150 anos do lançamento do livro Gênese, isto é, a origem. Esta obra é uma obra maravilhosa e traz muito da personalidade e da formação de Kardec. Kardec foi educado na Suíça, a família o encaminhou ainda criança para estudar no Instituto de Yverdun, de Pestalozzi, que é o pai da psicologia moderna, numa época conturbada em que a França estava entrando no primeiro período de Bonaparte. Retorna à França já com 20 anos, é professor, escreve inúmeras obras científicas, é uma pessoa, à época, que contribuía muito com a educação na França. E toma conhecimento, como todos nós sabemos, das chamadas mesas girantes, isto por volta de 1855, e não crê. Era um cético, porque era um homem de ciência. E chamado para observar esses fenômenos, ele observa que se ali tem uma mensagem inteligente, é porque existe uma causa inteligente. E passa a estudar isto.
e cria uma metodologia de estudos para poder formular, então, a doutrina espírita. Na sua metodologia, é uma metodologia que não tem como base um único médium, uma única informação, provinda de um único espírito. Ele observa em vários, para daí trazer as suas conclusões. A obra lançada no dia 18 de abril, logo agora estaremos comemorando mais um ano da criação da doutrina, da fundação da doutrina espírita, levada então à publicação sem um nome e sem autoria, porque ele não queria que tivesse a autoria do seu nome de nascimento. Então, a espiritualidade, antes disso, lhe concede conhecer reencarnações anteriores, na própria França, como um druida. Era um sacerdote na ocasião, há milhares de anos atrás, e tinha o nome de Allan Kardec, e ele então adota este nome. A obra formulada não tinha nome, porque ele dizia, esse livro é o livro dos espíritos, não é meu, é dos espíritos. E daí o nome, o livro dos espíritos. Isso foi em 1857, em 1859 lança o livro dos médiuns, em 1861 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864 o Céu e o Inferno, e em 1868 lança Gênese. Este livro, todos os outros, existem outros livros que não estão no que nós conhecemos como Pentateuco, 5 livros básicos da doutrina. E é bom que a gente também rememore o significado de doutrina, porque nenhuma religião se denomina doutrina. Doutrina é uma reunião de conhecimentos de diferentes áreas, da ciência, da filosofia e da própria teologia, da teologia espírita. O conhecimento dessas áreas todas reunidos forma uma doutrina. Hoje nós falamos muito em juízes doutrinadores, que são os juízes estudiosos que buscam nas obras de vários juristas e filósofos trazer um conhecimento novo para a ciência jurídica. Pois bem, esta obra, Gênese, é uma obra que tem praticamente tudo de Kardec, da sua formação. Apenas o capítulo 6º é um capítulo proveniente da mediunidade de Camille Flammarion, que era um astrônomo, e que traz as informações de Galileu a respeito do universo. As religiões ainda hoje têm Deus como geocentrista, é a Terra e Deus, não existe mais nada. Tanto que é muito comum a gente dizer assim, eu entrego os meus problemas para Deus. Agora já não resolvo mais, agora eu entrego para Deus. E achamos que Deus está a serviço da Terra. A imensidão do universo, o universo é tão grande, calcula-se que só a Via Láctea, que é a nebulosa em que vivemos, tem cerca de 400 bilhões de estrelas, de sóis, muitos deles com sistemas planetários. E os astrônomos afirmam que até onde a imaginação humana possa ir, existam cerca de 100 bilhões de nebulosas. Nós não temos a mínima imagem e ideia do que seja isto. Bom, se isto tudo é obra de Deus, Deus não está a serviço da Terra, está a serviço do universo.
Existem leis que coordenam o universo. E essas leis não estão a serviço do Arif no pedido dele, das suas necessidades. Eu rogo a Deus para que me ajude a acertar na loteria, né? E nós sempre pensamos em Deus relacionando com as nossas necessidades materiais. E nos esquecemos de Deus nas nossas necessidades espirituais. E são as mais importantes, porque a matéria é fugaz. O que significa, diante da eternidade que temos pela frente, viver aqui 80, 100 anos? Não significa nada, isso é um piscar de olhos. E a grandeza e a beleza do Criador está exatamente nisto, de nos trazer num momento, em um determinado local, neste globo, para que a gente vá se lapidando. Nós somos pedras brutas e precisamos ainda de muito esmeril antes do polimento, antes da forma e do polimento. Em Gênesis, Kardec vai trazer alguns fundamentos da doutrina e, posteriormente, ele vai nos falar sobre a origem do universo. E esta origem do universo tem muito de... Veja, um livro escrito há 150 anos já nos dava informações que a ciência hoje confirma. A formação da nebulosa, do Big Bang, com outra nomenclatura, a nomenclatura adequada à época. E vai nos dar as informações de como a Terra foi criada. Na nossa cronologia, a Terra foi criada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Foi se resfriando, era uma bola de fogo, uma massa incandescente, exalando gases para a atmosfera, foi se criando uma atmosfera em face da atração gravitacional, e é importante saber do equilíbrio todo entre os planetas, né? Para se colocar isto em órbita. Veja que são leis físicas, leis naturais. Mais tarde foram se formados os mares, né? A Terra era um grande mar com um único continente. Este continente se dividiu em dois, um do norte e o outro ao sul, né? Depois foram formadas os continentes americano, africano, África, Austrália, ao norte a Eurásia e a América do Norte. Então, tudo no universo está em evolução. Nada está estático. E a Terra, durante este período, foi se moldando, foram se formando novos terrenos, foram se afastando, criando os novos ambientes. Isto tudo tem fundamento nos conhecimentos modernos da geologia, que nos fala das placas tectônicas que sustentam os continentes. E essas placas, são 9 grandes placas e 64 placas menores, que se sustentam todos os continentes, e de vez em quando essas placas se encontram. Se é um encontro muito violento, ele faz um levantamento de terras. Então nós temos aí montanhas acuminadas mostrando que são terras novas, recentes. Todas essas cadeias de montanhas, como os Alpes, os Andes, as Rochosas, são terrenos novos. As nossas montanhas, que são onduladas, são terrenos velhos, as montanhas brasileiras. Então, o terreno brasileiro é um terreno antigo. E isso vai mostrando
que o vulcanismo é um fenômeno natural, terremoto é um fenômeno natural, e que muitas vezes, ainda hoje, são tidos como sinais do tempo. Né? Se cai um meteorito, uma chamada estrela cadente, ali tem um sinal dos céus. Nós ainda somos muito místicos, míticos, e somos preconceituosos. Né? Por isso, esta obra de Kardec nos traz conhecimento de ciência. Mais tarde ele vai nos falar sobre a origem da vida. É interessante falar sobre a origem da vida, ler aqui. Estive relendo este livro esses dias, me preparando para estar aqui. Não fica bem a gente chegar aqui de mãos vazias. E maravilhei novamente, redescobrindo coisas que nós biólogos estudamos na origem da vida. A origem da vida, que o Livro dos Espíritos já menciona, em 1857, só vai ser descrita pela ciência em 1924, com a teoria de um russo chamado Oparin. A linguagem é diferente, porque a ciência tinha linguagens diferentes, mas a situação é praticamente a mesma. E ele vai falar sobre evolução e evolução do espírito, antes de Darwin falar sobre a evolução biológica. Darwin, o pai da evolução, só vai falar 2 anos depois, em 1859. E Darwin também trabalhou essa questão sem conhecer os mecanismos, que só foram descritos 10 anos depois por um padre, Gregor Mendel, estudando as ervilhazinhas no fundo do mosteiro. Estas questões todas podem parecer, para a doutrina espírita, questões sem a maior importância. Mas é fundamental, porque ela vai nos mostrar que a ciência e a religião andam juntas. Kardec afirmava que se tivermos um dia uma dúvida entre religião e a ciência, que fiquemos com a ciência. E é interessante Einstein ter dito o seguinte, que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem ciência é cega. Veja a figura de um físico, tido como físico exponencial do século XX, que nos trouxe enormes avanços científicos e conhecimento sobre o universo. Mais tarde, a obra vai nos falar sobre os milagres de Jesus. E a gente, quando ouve falar de milagre, e ainda hoje, sem entrar em nenhum procedimento crítico, eu vejo, de vez em quando eu assisto alguns programas de televisão que mostram lá religiões que fazem milagres uma quantidade infinita. Num dia há mais milagres que Jesus fez durante toda a sua vida. É impossível isso? Não, não é impossível. O que é um milagre? Na verdade, um milagre é uma coisa miraculosa, sobrenatural, que vence as leis da física, que vence as leis naturais. Ora, milagres existem? De acordo com a religião espírita, não existem milagres. Deus não vai contrariar uma das suas leis para atender uma das nossas vantagens. Mas e aqueles milagres que Jesus fazia?
Jesus era um conhecedor, um espírito tão evoluído e conhecedor do princípio vital, que manipulava esses princípios e os substituía pelos princípios danificados. Então era possível, sim, fazer milagres, os chamados milagres, que na verdade são situações como se fossem os nossos medicamentos. Alguns dos milagres atribuídos a Jesus, na verdade, são parábolas. Não é crível que a gente possa imaginar que Jesus tenha trazido um morto à vida. Porque assim que nós desencarnamos e cessam os nossos sinais vitais, as nossas células, principalmente as células nervosas, entram em decadência. Na linguagem vulgar, começam a apodrecer. Isso não tem restauração. Mas e a questão de Lázaro? Ora, a questão de Lázaro, nós vamos encontrar explicações na própria ciência, na catalepsia. Catalepsia é um fenômeno que a ciência estuda, a medicina estuda, e que ainda não tem as devidas explicações, as razões por que ocorrem. É uma paralisia em que ficam presentes apenas as funções básicas, respiração, circulação, a termorregulação, mas que ficam abaixo, em níveis basais. Isto pode durar minutos, pode durar horas e pode durar dias. E Jesus tinha conhecimento desta questão. Então, se a doutrina interpreta este chamado milagre, é trazer à vida um cataléptico. Mas é interessante a gente observar o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi o milagre que ocorreu nas bodas de Caná. E o que Jesus fez? Jesus produziu lá centenas de litros de vinho da melhor qualidade. Não é crível que Jesus, um espírito evoluído, estivesse preocupado em causar uma bebedeira numa família que comemorava um casamento. Transformar a água em vinho. E aí, então, a explicação da doutrina espírita é de que é uma alegoria. O casamento tem, alegoricamente, mudanças, deve ter mudanças, como a mudança da água para o vinho. Porque deixamos de ter uma vida individual para tê-la de forma coletiva, dividir com o outro, doar-se e receber, para poder formar uma família. Então, nós sabemos que a nossa vida de solteiro é uma vida mais livre, mas quando casados, essa liberdade muitas vezes não é permitida. Este seria uma das explicações. E aqui vai comentar sobre grande parte nesta obra dos milagres de Jesus. Mas é importante o último capítulo desse livro. Eu quero tomar alguns minutos de vocês para poder comentar. Este último capítulo trata dos sinais dos tempos, os novos tempos. Para a doutrina espírita, nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós sabemos que provas são situações que nos são colocadas e diante do nosso livre-arbítrio, nós respondemos ou não positiva ou negativamente a essas provas.
tenho lá um casamento difícil, e minha mulher sabe que eu sou um cara muito chato, difícil, e ela tem a prova de me aturar nesta encarnação. Mas ela sai do casamento, não aguenta. Eu sou tão difícil que não dá para me aturar. Então, ela negou a prova. A expiação não tem condições de sair. É algo que é imposto. Né? Uma criança excepcional é uma expiação. Né? Uma situação de cegueira ao nascimento é uma expiação. Não tem jeito de você rever estas situações. Esta obra, este capítulo, ele vai nos falar nos sinais do tempo da nossa transformação. Eu tenho visto, e vocês todos têm visto, que nós estamos num mundo, caminhando para um mundo de regeneração. Tudo bem, estamos caminhando para um mundo de regeneração. Kardec já afirmava que uma centena de anos antes, a partir de uma grande revolução, que foi a Revolução Francesa, o mundo teria entrado no mundo de regeneração. A gente tem visto que obras, livros que nos chegam, um que chegou em 1999, dizia que chegou antes, dizia que em 1999 passaria um planeta próximo da Terra, o planeta Chupão, e levaria daqui os espíritos mais difíceis, né? Os atrasados. Nessa altura eu já estava voando para lá. Pois bem, essas coisas não ocorrem. Depois há uma previsão de que Jesus teria dito que nós teríamos 50 anos de elasticidade aí, que se até 2017 o mundo não se encontrasse, que nós estaríamos aí em grandes dificuldades. Outros preveem que em 2050 nós estaremos completamente regenerados. Não creiam em datas. Datas muitas vezes são importantes para nós encarnados. Mas enquanto espíritos, datas são fugazes, nada significam. Então não imaginem que nesta reencarnação, nossos filhos ou os nossos netos verão um mundo regenerado. Ou que em 2100 ou 2999 isto ocorra. Não há data. E não há cataclismas que ocorrerão, apocalipses que ocorrerão para colher os espíritos que evoluíram e os outros que ficarão ou serão lançados à chama do inferno. Nada disso. Isso são coisas, são figuras de imagens. Né? Não é porque ocorre um vulcanismo, um tectonismo, um maremoto, que o mundo vai acabar. A doutrina nos esclarece que muitas vezes problemas de convulsões, com grandes desastres, com guerras, eles vêm no sentido da evolução do próprio mundo. E que isso se convulsiona também na espiritualidade. A espiritualidade ressente essas mudanças. E nessas mudanças são retirados muitas vezes espíritos que atrapalham a evolução. E não é que vêm novos espíritos, retomam espíritos que estão se regenerando, estão se reformulando.
Não haverá uma substituição em massa de espíritos com dificuldades de evolução por espíritos altamente evoluídos. Não. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdaremos a terra, mas herdaremos a terra que deixarmos. Não existe milagre nisto. E esta é a beleza da justiça divina. Porque na medida em que nós reencarnamos, tantas vezes quantas forem necessárias, e numericamente eu não tenho elementos para estabelecer, mas serão tantas quantas forem necessárias. E nós todos sabemos, no nosso espelho da alma, como é que nós estamos em termos evolutivos. Como é que vai o nosso egoísmo, como é que vai o nosso orgulho, como é que vai a nossa sensualidade, como é que vai a nossa vaidade. Essas coisas todas passam por nós. Nós ainda temos esses elementos diante de nós. Às vezes isso nos traz angústias. Às vezes as angústias nem vêm por aí, mas vem uma angústia do ponto de vista familiar, que a família tem problemas. Ora, o melhor lugar para ter problema é a família. E é o melhor lugar para solucioná-los. Porque se nós só viermos em famílias sempre tranquilas e nós nos isolarmos, nós não evoluímos e nem ajudamos o outro a evoluir. Nós precisamos aprender a olhar os outros pelos olhos do outro, a compreender as suas diferenças, os seus problemas e pacificar o nosso interior. Não será agora que eu vou mudar o mundo, se eu não estou conseguindo me mudar, se eu não estou conseguindo mudar a minha família, eu vou fazer o possível. Separei alguns trechos para que a gente possa entrar, compreender então esta obra. Num determinado momento, Kardec diz assim: o progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. E alguém perguntaria: então Deus tem a vontade de eu sofrer? Não. Deus te deu o livre-arbítrio. Você busca o caminho. O caminho é nosso. A doutrina espírita vai me salvar? Não. Religião nenhuma salva ninguém. Religiões são pontes que nós construímos para a nossa evolução. A doutrina espírita, ao meu ver, tem a beleza de nos esclarecer sobre a nossa situação hoje e o que nós poderemos ter à frente, e nos entrega nas nossas mãos. Nós precisamos deixar de acreditar que aquele tombo que eu levei ontem aí na porta foi um espírito que me empurrou. Não, foi a minha imprevidência em não olhar onde eu estava andando. Se os espíritos podem nos influenciar, como de fato influenciam, vamos ver com quem a gente quer andar. Nós escolhemos os nossos amigos espirituais. E aí vale o velho ditado: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Se temos pensamentos elevados, nós teremos certamente boas companhias. Isso não significa que estaremos abandonados nos momentos das nossas falhas, das nossas faltas. Não. Nos deixam
saber e ter as consequências daquelas ações nossas. E ele continua dizendo o seguinte: é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram. Como pode-se dizer que em tal estação são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e da colheita. Quando são chegados os tempos? Eu, desde criança, participo de sessão espírita, nasci em berço espírita, e os espíritos sempre diziam assim: os tempos estão chegados. Os tempos chegaram. E Kardec já anunciava que eles chegaram 100 anos antes. Né? Eles chegaram, mas não significa que eles serão conclusivos. Nós é que temos que fazer as nossas opções. Para não tomar muito tempo, eu quero comentar ainda o seguinte. Diz lá Kardec: uma coisa que nos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos encarnados. Então, nós não podemos deixar de imaginar que a espiritualidade fica preocupada e sofre pelos os problemas, os horrores que ocorrem hoje na Terra. Os horrores da guerra no Oriente Médio, onde 500 mil de pessoas já morreram. Os horrores das guerras urbanas que ocorrem no nosso país. E pelo mundo afora, existem revoluções, guerras e transformações graves. E a espiritualidade sofre com isto. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa, o mundo espiritual. Isso nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade não deixam de ser um todo. Claro, nós somos espíritos. Somos espíritos hoje vestindo uma veste, encarnados. Que eles dela saem, nela devem reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Tende, pois, certeza de que quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões boas e más ali são excitadas como entre vós. Uma invencível agitação reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que aguardam o momento de ali reentrar. E quando a doutrina espírita fala de revolução social, não é a revolução social da filosofia que nós conhecemos. É a revolução social da fraternidade, da humanização, da caridade, que é o mais nobre dos sentimentos que a doutrina espírita prega. É a absoluta ausência do orgulho, da vaidade, dessas situações insanas. Esta é a revolução social que a doutrina espírita prega. Para finalizar, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. O que é ser fraterno? É sentir a dor do outro. É reconhecer que o outro precisa de um ombro amigo, precisa de
que nós emprestemos o nosso ouvido, às vezes de um bem material necessário àquele momento. Aí está a fraternidade. E a fraternidade não tem fronteiras, não tem raça, não tem cor de pele. Isto são meras situações materiais. Não tem situação de gênero. Nós precisamos entender que as pessoas que são que se dizem de outro gênero, senão aquele que a morfologia se apresenta, elas precisam ser respeitadas. E na maior parte, isso com certeza não é uma opção da pessoa. A ciência tem elementos que levam, não são conclusivos, mas levam a crer que são situações genéticas. Ouvindo essas pessoas, outro dia veio aqui um orador, o André, de Belo Horizonte. Um orador, um médico, moço fantástico. Trouxe um livro chamado Transsexualidade. Nós temos que ler essa obra para aprender a respeitar estas pessoas que são transexuais e os homossexuais. Verificar o sofrimento que essas pessoas são submetidas pelo preconceito, por não se acharem se ajustada dentro de um corpo, porque psicologicamente pertence a outro gênero. E o respeito é fundamental, é o primeiro passo para a fraternidade. Então a fraternidade deve ser pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. E esta base é a fé. Não a fé em dogmas particulares, que mudam com os tempos, pois quando se misturam, alimentam as diferenças, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens se convencerem de que Deus é o mesmo para todos, do justo e do injusto, que o mal vem dos homens e não de Deus, hão de que este Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer se encarar como filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É leitura obrigatória este capítulo para compreender parte do nosso processo evolutivo. Este ano ainda temos uma data que deve ser comemorada como o centenário do desencarne de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, mineiro, nascido em Sacramento, é o responsável pela interiorização da doutrina espírita. A ele nós devemos muita coisa. Um médium fabuloso, fantástico, tem coisas maravilhosas que eu espero trazer aqui ainda este ano, em algum momento. Mas ele nos legou uma interpretação que ele faz de Deus e que tenho certeza que vocês conhecem, mas que, dada a beleza da página escrita por Eurípides, eu peço permissão a vocês para encerrar com esta página, que diz assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo
é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelai pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mãe que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos campos, na matiz dos vales, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras boreais, nos argêntios da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, nos berços da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou quando canta os anjos, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eurípides Barçanufo, janeiro de 1914. Que todos tenham muita paz, um final de semana tranquilo, e possamos comemorar a cristandade com a família, com amor, com acolhimento. E que permaneçamos neste ambiente tranquilo e de paz, nos preparando para os passes. Então vamos passar aos passes, mantendo este silêncio, essa harmonia. Uma boa noite a todos. Quebrar a paz. Aí está, meus queridos, a participação do Arif, trazendo matéria interessantíssima acerca da doutrina espírita. Aproveitemos esses instantes, vamos fazer as nossas preces, as nossas orações, enquanto aguardamos o passe.